Muito boa tarde a todos, espero que estejam todos muito bem neste final de tarde aqui que nos juntamos mais uma vez online, via online, nesta comunidade da saúde relacional, que é uma comunidade que muito estimamos no Relational Lab e que continua a crescer a olhos vistos. Temos tido a sorte de, ao longo destes meses, poder fazer este ciclo de webinars eh, que partem do livro que tivemos a oportunidade de lançar em fevereiro e que é um livro que se chama Saúde Relacional, As Relações Fazem Toda a Diferença. Foi um livro que foi escrito a várias mãos, e que é assim a nossa primeira obra conjunta sobre este tema da saúde relacional. O meu nome é Marta Marques, faço parte do Relational Lab, tenho estado com esta função de ajudar a montar e a gerir esta área da saúde relacional. Venho da área da psicologia clínica, portanto, também uma área da saúde que muito estimo, esta questão da saúde mental. E tive esta oportunidade também de poder escrever um capítulo sobre este modelo da coordenação relacional, que hoje vamos falar. Como dizia, este webinar é um webinar que vem num ciclo de várias conversas que temos estado a ter com os escritores e os autores de cada um dos capítulos do livro. Têm sido conversas muito ricas e acho que permitem conhecer o livro de uma forma diferente, e mais aprofundada. E por isso tem sido muito bom poder conversar com cada um deles. Saúde especialmente aqui o professor João Pedroso Lima, que hoje aqui está e que falará no dia 15 sobre um capítulo que é mesmo muito interessante e a partir de uma experiência de vida que é louvável e mesmo que eu admiro muito, e portanto também agradecer a sua presença. Ó, Marta, Mas Marta, força! desculpe interrompê-la, mas notei agora aqui uma falha no texto que enviou. No dia 15/5 serei eu também, mas também está. Está repetido em baixo. Não, Está não, está errado. É o seu, mas o seu está certo. Ou seja, dia ok, 15. pronto, era só fazer isso, desculpa A lá. professora Luísa é mais tarde, é dia 27. Ok. Tem toda a razão. Mas pronto, agradecer-lhe muito a sua presença e muito curiosa por o ouvir na próxima sessão. E depois a professora Luísa, que partilha o mesmo nome, mas não a mesma data do webinar, tem toda a razão, falará depois. Enfim, como dizia, isto tem sido um ciclo de conversas que podem assistir, caso não tenham tido a oportunidade de assistir no nosso YouTube, têm todas as conversas gravadas e tem sido uma forma de explorar um bocadinho estes temas que foram trabalhados nos capítulos do livro de uma forma mais aprofundada. Hoje, o que me coube a mim explorar no livro e que me cabe a mim hoje também conversar um bocadinho, não querendo roubar muito tempo do vosso fim de tarde, é sobre este modelo da coordenação relacional. E eu chamei este capítulo A Coordenação Relacional, um caminho para a saúde relacional, porque acredito que é uma forma de olhar, é uma perspectiva, é uma ferramenta, se assim quisermos dizer, que permite entender ou aprofundar um bocadinho este conceito sobre o que é a saúde racional, mas é uma ferramenta entre muitas outras. Já tivemos, por exemplo, o professor João Quintana a apresentar uma outra perspectiva do modelo de evolução relacional e, portanto, acaba por ser uma proposta, uma forma de ver com que o Relational Lab trabalha e é muito próximo, mas que é um caminho, não é? E é um caminho entre muitos outros que poderiam ser escolhidos. Este tem uma abordagem muito específica e hoje aqui nesta hora tentarei explicar um bocadinho o que é este modelo e de onde é que ele vem e como é que pode ser útil eventualmente a quem trabalha nesta área da saúde. Explicar que este modelo da coordenação relacional é um modelo que não é da nossa autoria, é da autoria da professora Jodie Offer-Gittel, que é uma professora americana dos Estados Unidos, que trabalha na Universidade de Brandeis já há mais de 20 anos. É uma professora, é engraçado, não vem da área da saúde, vem da área da gestão, e começou os seus estudos na área das companhias de aviação e, portanto, o que procurava perceber era de que forma é que os vários grupos de pessoas que trabalhavam dentro de um aeroporto, como é que funcionavam de forma a ter bons resultados, quer de eficácia e eficiência, mas também de satisfação dos colaboradores que trabalhavam lá. E ao longo da sua tese toda de doutoramento e todo o seu estudo, o que foi percebendo é que quanto melhores fossem as relações entre as pessoas que estavam no aeroporto e que estavam entre as várias equipas, dentro das várias equipas e a relação entre as equipas que desempenhavam papéis diferentes, melhor eram os resultados das companhias aéreas que estava a estudar. E, portanto, começou aqui uma mudança
na forma de pensar esta questão da coordenação. Porque muitas vezes focamos a ideia da coordenação, e da colaboração muito focado na integração de tarefas. E aqui o que a professora Jodie Gittel propõe é não focar tanto nas tarefas, não é? Mas sim nas pessoas que têm essas tarefas e pensar como é que se pode proporcionar uma coordenação que seja efetivamente relacional entre essas pessoas. Muitas vezes fica-se num panorama de como é que nós podemos integrar as tarefas que essas pessoas têm. E, portanto, aí é um shift grande que existe e que é essencial para compreender toda esta teoria. E, portanto, aqui focamos-nos na forma como podemos colaborar entre as pessoas que têm as tarefas e não as tarefas entre si. Outro ponto também muito importante desta tese, que também vou explicar mais à frente com mais detalhe, é perceber que isto não se trata de uma teoria que foca a relação de indivíduo para indivíduo, mas sim uma teoria que foca a relação de grupo para grupo. Ou seja, num ambiente de saúde, num ambiente hospitalar, não estávamos a falar de medir a qualidade da relação entre um médico específico e um enfermeiro, por exemplo, mas sim todo o grupo de médicos que está num departamento específico e o grupo de enfermeiros que está alocado a esse departamento. Segundo a autora, ou seja, esta abordagem foi uma escolha e muitas vezes é feita em paralelo com uma abordagem individual, não é? Porque nós sabemos que há fatores individuais que obviamente fazem toda a diferença na relação, mas foi escolhida por a autora por permitir alguma estabilidade no tempo, ou seja, o que se procurava era perceber o funcionamento das organizações independentemente das pessoas que estivessem no grupo e eventualmente nós podemos começar um processo de compreender como é que estava a coordenação relacional, imaginemos num departamento, num hospital específico, e poder haver alguma troca dos indivíduos que estão nesses grupos sem que o estudo se alterasse, porque no fundo o que se está a estudar é a relação entre os grupos. Enfim, isto, como digo, é uma perspectiva, é uma forma de ver. Acho que poderíamos conversar muito sobre este tema e as suas utilidades e também as suas fragilidades, mas partimos daqui, partimos da relação entre os grupos que compõem os sistemas. Enfim, este modelo já tem uma aplicação global enorme, tem sido um modelo muito estudado em várias áreas e vários setores de atividade. É verdade que começou na área da aviação, mas depois a professora Jodie Gittel conta isto de uma forma muito engraçada, quando foi mãe e esteve no hospital internada depois de ter a sua primeira filha, começou a perceber que havia algumas falhas de comunicação entre o seu médico e as enfermeiras que iam ao quarto todos os dias e percebeu que a aplicação do modelo que ela andava a estudar para sistemas para companhias aéreas podia perfeitamente ser aplicada àquele contexto de saúde. E, portanto, a partir daí começou uma expansão enorme da aplicação deste modelo da coordenação relacional ao contexto da saúde e hoje em dia é sem dúvida, de todos os artigos que já foram publicados com este modelo, a área da saúde é sem dúvida a área que tem mais expressão. E por isso trouxemos também para este livro esta perspectiva, esta visão, e também procurar compreender que resultados é que já têm vindo a ser encontrados nesta área, com esta ideia de como é que melhores relações podem também criar um melhor sistema de saúde. E então, basicamente, o modelo da coordenação relacional é um modelo que nos fala sobre processos de comunicação e de relação. Portanto, conseguem ver que aqui nas duas colunas temos, por um lado, variáveis ou, enfim, indicadores, como quiserem chamar, que no fundo pautam a relação profissional entre grupos, e por outro lado, variáveis de comunicação, que são muito importantes neste modelo e que por isso têm uma expressão especial, têm quatro vertentes, ou seja, ser uma comunicação que é frequente, que é atempada, ou seja, que vem no tempo certo, não vem atrasada nem adiantada, que é precisa, ou seja, que a informação é muito clara para toda a gente, e que é uma comunicação com foco para a resolução de problemas. No lado das variáveis da relação, temos a partilha de objetivos entre todos os grupos que compõem o departamento, o sistema, o hospital, o conhecimento partilhado, ou seja, cada pessoa que está no grupo saber exatamente o que é que o outro grupo faz, e haver um conhecimento partilhado entre todos daquilo que são as funções e as responsabilidades de cada um.
E o respeito mútuo, como é óbvio, esta é uma dimensão que acho que todos nós facilmente compreendemos que é central existir entre os grupos e que muitas vezes, apesar de sabermos que é central, nem sempre conseguimos ver isso nos sistemas em que nos movimentamos. E por isso, esta coordenação tem o propósito de integrar tarefas específicas, ou seja, promover a integração de tarefas, mas olhando para as pessoas que as têm e, portanto, tentando trabalhar as relações entre as pessoas, que no fundo é aquilo que é a saúde relacional. Então, como falava, isto é um processo que é mutuamente se reforça mutuamente, não é? Ou seja, quando nós temos uma comunicação que é cada vez mais frequente, mais atempada e mais precisa, e com o foco na resolução de problemas, provavelmente vamos ter cada vez mais objetivos partilhados, conhecimento mútuo e respeito mútuo. E o contrário também é verdade. Ou seja, se a primeira parte estiver bem sustentada e solidificada, hum, no sistema em que estivermos a trabalhar, neste caso no sistema de saúde, muito provavelmente a comunicação também vai fluir de uma forma melhor. E quando falamos em comunicação, falamos em todas as formas de comunicação. Isto também é um tema muito interessante e daria para outro webinar, mas isto não é só uma questão das conversas, da comunicação verbal mais direta, toda uma questão da forma como os sistemas também se organizam e como comunicam, seja a partir de softwares, enfim, toda a forma de partilha de informação que existe. E, portanto, isto, quando corre bem, é ótimo, quando corre menos bem, também se reforça. Ou seja, se não houver objetivos partilhados, se não houver respeito mútuo, se não houver conhecimento partilhado, muito provavelmente a comunicação vai ser de pior qualidade e isto vai ser um ciclo. E, portanto, o que a autora propõe é, no fundo, olharmos para estes tópicos dentro das organizações, perceber como é que nos encontramos, e a partir daí ter oportunidades de crescimento. Para além disso, o modelo complexifica um bocadinho e aqui fazemos por partes para irmos conhecendo devagarinho o modelo. Não só é importante olhar as relações, não é? E aqui a parte central do modelo fala sobretudo das relações entre os grupos. A autora defende também que é muito importante olhar para as dimensões organizacionais e ainda hoje falava disto com um grupo do Politécnico de Viana do Castelo, porque muitas vezes nós acreditamos que as relações só acontecem no informal, não é? E no dia a dia, mas a verdade é que existem estruturas nas organizações que podem potenciar ou podem debilitar a capacidade das pessoas que pertencem a essa organização de construir relações saudáveis e positivas. E, portanto, também neste modelo surge esta proposta das estruturas organizacionais e o, o que é que das estruturas organizacionais pode potenciar efetivamente a que estas dimensões que estão no centro possam ocorrer de uma forma que seja positiva. E mais uma vez, isto, quer as dimensões organizacionais, quer a parte da coordenação relacional, são duas vertentes que se retroalimentam, ou seja, quanto melhores estruturas tivermos, provavelmente melhor coordenação relacional temos, e quanto melhor coordenação relacional temos, provavelmente também temos mais cuidado nas estruturas que criamos. Quando falamos em estruturas, isto pode parecer assim um bocadinho difícil de perceber, ou enfim, de perceber exatamente que estruturas é que falamos. A investigação foi desenvolvendo assim alguns pontos-chave e já existem, aliás, revisores de literatura que o apontam, que falam destas estruturas que tenho aqui no slide. A primeira é a importância de selecionar e treinar para o trabalho em equipa. Bem, sei que no setor público, pelo menos, isto não é bem uma realidade, ou seja, é muito difícil de se conseguir e enfim, provavelmente não é assim tão fácil de conseguir chegar a esta estrutura de uma forma sustentada, mas aqui a ideia é ter uma capacidade de, naquilo que se pode e naquilo que se consegue, poder promover esta aprendizagem de como é que se trabalha a equipa. E isto é engraçado porque do tempo de vida do Relational Lab que já tem, que é um ano e pouco, temos sempre falado muito desta ideia de que hum, a capacidade e a literacia para as relações é uma coisa que se pode trabalhar. Muitas vezes achamos que é inato ou que há pessoas que têm jeito para criar relações e há outras pessoas que não têm. Há pessoas que naturalmente têm habilidade para trabalhar a equipa e há outras que não têm, mas isto até certo ponto, obviamente, tem algum cariz de personalidade, mas são competências que podem ser trabalhadas portanto, esta ideia de criar estruturas e de criar oportunidades dentro das organizações. hum, Terem esta possibilidade de aprender estas competências é uma estrutura essencial.
Depois, existe esta ideia do design de trabalho relacional e, no fundo, o que isto significa é as organizações, quando estão a pensar nas funções que têm dentro da sua organização, ou seja, agora aqui pensando, por exemplo, num hospital, quando está a definir, por exemplo, o papel de um diretor de serviço ou do que seja, pode pensar como é que desenha esse papel de forma a que a parte das relações e da construção de relações uh, seja, no fundo, parte e parte central do seu trabalho, não é? Ou seja, da mesma forma como nós desenhamos protocolos e desenhamos postos de trabalho ou funções específicas que obrigam a responder à burocracia, a deixar as coisas escritas, a partilhar a informação com outras pessoas, aqui a ideia é que se possa acrescentar nos desenhos de, de trabalho, de postos de trabalho que se fazem, a componente relacional. Enfim, isto pode ser feito de muitas formas e também nos vários setores vão sendo feitas propostas diferentes, mas tem muito a ver também com a alocação de tempo que se dá a essas funções para, por exemplo, trabalhar a parte de cima do trabalho em equipa. E isto em questões de gestão é central e vamos falar também sobre essa ideia da liderança, mas em todos os postos isto pode ser pensado e pode ser desenhado dessa forma para que se potenciem as relações dentro dos sistemas e dos serviços. Depois, existe um terceiro ponto, também exigente muitas vezes no sistema público e no privado também, mas no público especialmente, tem esta ideia da responsabilidade e recompensas partilhadas, ou seja, pensar como é que toda a gente que faz parte do processo se sinta responsável pelos resultados, não é? Pensando no hospital, pensar que desde a pessoa que está na portaria a receber as pessoas até ao médico cirurgião especialista ou ao diretor do hospital, toda a gente tem de se sentir responsável, no bom sentido, não é? Pelo processo de cada um dos doentes que por lá passa. E isto faz com que exista um envolvimento e uma motivação de cada pessoa que lá está, que faz com que depois o sistema acabe por funcionar. Por vocação e por missão e por também sentir que faz parte do processo, não é? E esta questão das recompensas, muitas vezes nós pensamos automaticamente nas recompensas financeiras ou monetárias, que obviamente também são importantes, mas aqui fala-se para além disso, não é? Ou seja, obviamente toda a gente merece uma recompensa justa e adequada pelo seu trabalho, mas aqui também é a ideia de tentar perceber se efetivamente, por exemplo, a pessoa que está na portaria sente que conhece e que é recompensado pelo, por exemplo, o sucesso enfim, o sucesso de um tratamento de um doente específico, não é? E se calhar a informação não chega a essa pessoa dessa forma, se calhar há uma recompensa mais automática para quem está no processo de cuidados mais próximo, como é um médico ou um enfermeiro ou mesmo um auxiliar, mas se calhar há pessoas que estão invisíveis no sistema a quem as recompensas não chegam e, portanto, muito facilmente se desligam daquilo que é o processo de trabalho. O que é que acontece quando se criam invisíveis? É que muitas vezes, ou seja, os sistemas funcionam quando todas as pessoas estão a trabalhar para o mesmo, quando há este conhecimento partilhado, há os objetivos partilhados e todos se veem e se respeitam. Quando existem invisíveis no sistema, muitas vezes os processos bloqueiam, não é? E se pensarmos, por exemplo, no processo de tratamento de um doente, não é? Basta que haja uma peça na engrenagem que não está tão oleada, seja o que for, não é? Que provavelmente aquele processo não vai fluir da mesma forma e por isso é que é tão complexo o sistema da saúde enfim, todos os sistemas, mas o sistema da saúde especificamente. E portanto, esta ideia da responsabilidade partilhada e das recompensas partilhadas é uma estrutura que nos faz pensar sobre a forma como nos organizamos e como, no fundo, as pessoas se sentem parte do processo para o qual o sistema existe, e neste caso, hum, na promoção da saúde das pessoas que passam pelo sistema. Depois, a resolução partilhada de conflitos também é uma estrutura que se propõe, ou seja, haver uma estrutura específica e uma forma específica de se resolver os conflitos, de forma a que exista no fundo, uma guideline, uma forma de fazer e que seja profundamente relacional, não é? E isto muitas vezes cada departamento faz como entende, ou cada pessoa faz como foi ensinada a fazer, não é? E muitas vezes isso gera ainda maiores níveis de conflito e que não partem desta comunicação bem oleada e destas variáveis de relação bem trabalhadas, e portanto esta ideia da partilha de estratégias de resolução de conflitos, ou seja, toda a gente fazer da mesma forma, é uma ideia que eles propõem como importante também. Depois tem uma ideia
de criarem funções ou postos ou, enfim, não sei muito bem como chamar no sistema de saúde, mas diria funções ou pessoas específicas que sejam capazes de ser boundary spanners, ou seja, pessoas que vão para além da sua função, saem da sua zona de conforto para chegar aos outros grupos. Voltamos à ideia de que neste modelo estamos sempre a trabalhar entre grupos de profissão, não é? Ou seja, neste caso seriam médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoas de segurança, pessoas da cozinha, enfim, todo o sistema, a equipa de gestão do hospital e direção, se quisermos o Ministério da Saúde, podemos ir o mais alto que quisermos. ehm, portanto, aqui a ideia é que existam pessoas que sejam capazes de furar um bocadinho os silos em que nós nos encontramos quase sempre nas organizações e sejam capazes de fazer pontos entre os vários grupos, e haver uma função que é desenhada especificamente para isto, para ter este papel de ir aos vários grupos e servir de cola, no fundo. Depois, há a questão da liderança relacional, que falávamos um bocadinho há bocado, que no fundo se baseia, na ideia de que tudo isto funcionará muito melhor se as equipas de liderança forem formadas e tiverem um cuidado especial neste tema do cuidar das relações. Uh, Nós vamos vendo isto em muito lá, nós já temos a sorte de trabalhar também com vários sistemas e de facto o papel da gestão e o cuidado da gestão para este tema é essencial para que depois todo o sistema funcione. E, portanto, promover lideranças que são preocupadas e focadas neste tema das relações também é uma estrutura que é importante para que isto funcione de uma forma positiva e que traga valor acrescentado para as pessoas que fazem parte da organização. Depois, acho que isto é óbvio, não é? Acho que todos já passámos por isto, mas haver reuniões partilhadas entre os vários grupos, não é? E haver essa estrutura ser fixa no fundo, permitir criar, não é mais do que permitir criar espaços de encontro entre pessoas que se calhar naturalmente, ou grupos que se calhar naturalmente não teriam esse espaço de encontro tão facilmente dentro de um hospital. Um, Isto tem de ser uma estrutura, isto é fácil de perceber que é estratégico e é uma estrutura que é desenhada para que depois toda a coordenação relacional possa acontecer. O mesmo com os protocolos partilhados, e muito o sentido crítico de quem está, quer em lugares de gestão, quer não é? De olhar aos protocolos e perceber se são protocolos que permitem a construção de relações ou não, ou que são protocolos que, pelo contrário, ehm, limitam a capacidade de construir relação. Por exemplo, quando pensamos nos protocolos que, enfim, ou nas diretrizes que cada vez reduzem mais o tempo de consulta, por exemplo, que é uma coisa que nós ouvimos muito as pessoas os profissionais de saúde a falar, isto é um protocolo que provavelmente está a limitar a construção de relação com os doentes, não é? Ou com os familiares que vêm até nós, ou com os utentes, dependendo do serviço em que se estiver. E por isso pensar nestas estruturas exatamente também com este olhar de como é que ajudam ou não à construção de relação, e os protocolos vêm muito neste sentido, de que forma é que os protocolos que temos estão a ajudar ou não, e como é que podemos construir protocolos que sejam melhores e mais potenciadores de relação. Depois, também, só acabar estes últimos dois, vem muito na linha das reuniões e dos protocolos, tem a ver com os sistemas de informação serem partilhados. Creio que isto, mais ou menos, no sistema de saúde vai acontecendo, mas acho que temos sempre margem de crescimento, mas haver, obviamente, uma linguagem comum entre todos e um acesso à informação que é partilhado, e que é, enfim, e que é acessível e compreensível, que eu acho que também é um ponto importante. E depois o espaço, não é? Enfim, também muitas vezes é difícil mudar o espaço num hospital público e pensar nesta questão do espaço, porque obviamente muitas vezes envolve coisas que passam para além da possibilidade do hospital e fundos, mas muitas vezes pode ser só pensar de que forma é que o espaço está a ajudar a eu ter conversas, por exemplo, com os doentes que se calhar são mais complicadas, ou não é? Ou será que há um espaço partilhado para tomar café entre os enfermeiros e os médicos e os auxiliares, ou não, ou cada um tem o seu espaço e isto não potencia a relação entre os grupos? Será que será que a direção, para chegar à direção, não tem que passar pelo hospital, ou se calhar ou tem que passar por cada um e conhece as pessoas? Portanto, esta dimensão do espaço acaba por ser central, e já o João Quintana trazia muito isto no seu trabalho e traz também na dimensão no setor da educação,
mas esta questão do espaço é importante e vi também que a Patrícia Matias entrou entretanto. A Patrícia tem estado a trabalhar connosco exatamente nesta dimensão do espaço, de pensar como é que o espaço é ou não potenciador de relação e olhar alguns hospitais com quem temos a sorte de estar a trabalhar e perceber exatamente isto. Neste caso são 2 departamentos de oncologia diferentes, um privado e um público, e portanto o que também vamos tentar perceber e faz parte do papel da Patrícia, daqui a uns tempos se calhar podemos partilhar, é exatamente isto, perceber estas dimensões do espaço, da qualidade do espaço e de que forma é que nos ajuda a construir relações. Enfim, tudo isto das dimensões organizacionais, que falávamos e que são centrais, destas variáveis da coordenação relacional, quer as variáveis da relação, quer as variáveis da comunicação, geram, e a literatura tem vindo a mostrar isto de uma forma muito vasta e muito, enfim, tentei compilar um bocadinho no artigo aquilo que foi sendo encontrado, mas enfim, há muito mais coisas que aparecem, mas gera resultados efetivamente de desempenho. E é engraçado porque a Jody Gittel, vindo da área de gestão e de economia, tem um foco muito também em perceber os resultados de qualidade e de eficiência, que são resultados importantíssimos para quem gera equipas, não é? E gera organizações, perceber que efetivamente o relacional não é só uma coisa soft, não é? Muitas vezes chamamos as soft skills. O relacional tem mesmo impacto, a qualidade relacional tem impacto na qualidade e na eficiência dos serviços que se prestam. E isto tem-se vindo a mostrar em muitos, muitos estudos que têm sido feitos. E depois, obviamente, no bem-estar do trabalhador e na aprendizagem e inovação. Este tema do bem-estar do trabalhador, e arrisco-me a dizer aqui, vou assumar, não está porque isto é geral, o bem-estar do doente, não é? E da família do doente, ou do utente. Isto é central também no serviço, não é? Nós não queremos só um serviço de saúde, um sistema de saúde que preste um bom serviço em termos de qualidade e eficiência, obviamente que sim, mas também queremos um serviço de saúde, um sistema de saúde que permita que as pessoas que lá trabalham se sintam bem e que estejam efetivamente bem e que por quem lá passa também tenha qualidade de vida e que se sinta bem e que se sinta bem no serviço por onde passou. Arrisco-me a dizer que isto é um dos desafios também, se calhar, maiores hoje em dia, com o nível de saídas. Aliás, eu fiz um estudo muito, enfim, superficial do panorama do Sistema Nacional de Saúde para escrever este artigo e, de facto, já era uma realidade que eu tinha alguma consciência, mas assustou-me perceber o número de profissionais hum, que sai todos os anos do Sistema Nacional de Saúde e pergunto-me se também não tem a ver com isto, não é? E se provavelmente se a qualidade das relações fosse melhor, se calhar haveria algumas, e das estruturas, obviamente, também se fosse melhor, se calhar haveria alguma margem aqui para crescer e para crescer o bem-estar entre quem presta este serviço tão importante. Depois, a questão da aprendizagem e da inovação. Obviamente, as pessoas só crescem e só aprendem e inovam em ambientes em que se sentem seguros e confortáveis. E, portanto, esta questão de existir um bom ambiente, um bom clima relacional, uma boa coordenação entre os vários grupos que estão no sistema, permitem, obviamente, que a organização aprenda e cresça e respeite as diferenças enfim, e a diversidade que existe, obviamente, dentro de organizações tão grandes como são as do sistema de saúde. Para além disto, eles têm um trabalho enorme na área de investigação, como já tinha falado, e na área académica, mas também têm vindo a crescer cada vez mais muito um trabalho na área da consultoria e de utilizar este modelo, no fundo, para ajudar as organizações a crescer. E por isso falam muito sobre a importância da intervenção relacional, que também, no fundo, vão a par e passo com o Relational Lab, com o trabalho que temos vindo a fazer, nesta ideia de tentar ajudar as organizações a potenciarem melhores relações entre as pessoas que lá estão. E por isso, para isso, obviamente, é importante avaliar o estado atual, e já vou explicar como é que se faz isto a partir deste modelo, identificar aquilo que é o estado desejado que a organização onde quer chegar, e depois fazer coisas concretas para superar essa diferença. Isto é o beabá, não é rocket science, não é nada de especial, mas no fundo tem muito esta ideia de fazer um diagnóstico que seja científico, aplicável e útil, não é? E depois fazer um caminho para chegar ao estado que é desejado. E depois, sabendo que esta intervenção tem sempre de ocorrer num ambiente de segurança
psicológica e conexão e empatia, e a partir deste inquérito humilde, que no fundo é, no fundo, uma forma também de nos pormos ao dispor a conhecer a realidade. E é engraçado porque esta ideia é importante porque muitas vezes parece que o que se vai fazer é uma avaliação à organização e isso gera ou uma avaliação a como é que as pessoas se dão ou como é que se relacionam e parece que vai gerar bodes expiatórios e grandes heróis e não é de toda essa a perspectiva que existe aqui, ou seja, aqui a ideia é perceber efetivamente como é que se pode ajudar todo o processo a fluir melhor a partir das melhores relações e não e parte sempre de um pressuposto de segurança e de empatia, de perceber que há muitas condicionantes que fazem com que as pessoas ajam de determinadas formas, que os grupos ajam de determinadas formas e que não cabe à entidade externa que está a estudar o sistema julgar, mas sim trabalhar para atingir os resultados que são desejados. Não vou passar muito por isto, mas só para explicar, eles têm um inquérito que é feito e é adaptável à realidade de cada organização, e no fundo é a partir deste inquérito que aqui vêem que eles avaliam, no fundo, a coordenação relacional. Depois isto dá um índice que permite perceber não só as relações entre grupos, como o índice global da organização em termos de coordenação relacional. E que permite trabalhar com mais foco em determinadas dimensões. Cada uma destas perguntas é feita, ou seja, se eu fosse médica, eu respondia a esta pergunta em relação aos grupos que forem definidos da organização, ou seja, por exemplo, enfermeiros, assistentes auxiliares de saúde, a equipa de gestão, os psicólogos, por exemplo, do hospital. Portanto, cada pessoa cada organização que vai ser estudada escolhe 5, 6, 7 grupos que quer ser visto explorados no seu estudo e escolhe o processo de trabalho que quer trabalhar, ou seja, nós não avaliamos a organização inteira, porque seria impossível e tem muitas nuances que não seriam uh, apanhadas de uma forma fiel a partir deste inquérito. No fundo, estudamos um processo específico, ou seja, por exemplo, aqui na saúde poderia ser o processo de tratamento de cada doente, ou num sistema específico, ou num departamento específico, poderíamos estudar um tratamento específico, ou, por exemplo, um exame específico, um exame especial específico que quiséssemos estudar, e estudávamos a coordenação relacional das várias funções que trabalham para que esse exame aconteça. E por isso isto parte de um processo também de decisão da organização, ou da parte da organização que quer ser estudada, e exatamente o processo de trabalho ou a tarefa que quer ser estudada. Como veem, há perguntas para cada uma das dimensões que falávamos anteriormente. Pronto, não vou falar muito sobre isto, mas só dizer este ponto da redução do burnout, que eu acho que é importante também referir, e da motivação, ou seja, tem-se vindo a verificar nos estudos que efetivamente quanto maior coordenação relacional houver, menor níveis de burnout existem nas equipas. Eu acho que isto na saúde é um tema e é muito importante, eu acho, também haver estruturas enfim, modelos que permitam trabalhar este assunto do burnout e da motivação. Aqui, por exemplo, olhando, como falava há bocadinho também da questão dos resultados nos doentes e nos familiares, é interessante perceber que a coordenação relacional também foi sendo associada positivamente a resultados pós-cirurgias de muita qualidade, ou seja, efetivamente a qualidade do sistema, dos serviços que são prestados pelo sistema melhora, o doente sente-se melhor e um maior bem-estar no doente, e também percepciona os cuidados prestados com maior qualidade. Eu acho que isto também é mesmo muito importante. Depois, esta questão também muito interessante, que um, obviamente, a coordenação relacional e os resultados de eficiência, que falávamos há bocadinho, não é? Este foco também de perceber a eficiência do sistema é moderado, ou seja, há um fator ou há dois fatores que acabam por fazer como se fosse um buffer no resultado da coordenação relacional, que tem a ver com a complexidade da tarefa ou o nível de incerteza. O que é que isto significa? Basicamente é quando as tarefas ou os processos são muito, muito complexos, hum, e quando há aqui no fundo, um passo intermédio entre conseguirmos aumentar a coordenação racional e aparecerem os resultados
de qualidade e de eficiência do outro lado, porque efetivamente existe um grau muito complexo do processo. Eu arrisco-me a dizer que aqui se encaixam quase todos os processos de saúde, não é? Ou seja, não podemos esperar uma relação direta e limpinha e óbvia e fácil entre aumentarmos a qualidade de relação dentro de um departamento e de repente os resultados serem ótimos, mas efetivamente isto vai sendo mostrado e é nesse sentido que também gostamos de trabalhar. Enfim, como vem aqui neste quadro, depois também quem tiver interesse posso partilhar este artigo, mas no fundo isto é uma revisão de literatura que existe agora de 2021 sobre o modelo. Há muitos resultados que já foram sendo mostrados por vários artigos que foram feitos com este modelo e depois cruzando com outros resultados nos vários departamentos, mas, por exemplo, só olhando aqui assim por alto, por exemplo, a redução do tempo de internamento nos hospitais, do custo do tratamento nos hospitais, por exemplo, as pessoas estarem, a família estar mais preparada para dar apoio à pessoa que esteve doente e internar no hospital depois da alta, que é um tema que também é muito importante e muito caro e muito querido da doutora Paula Guimarães, que connosco também trabalha. Esta questão da satisfação com o trabalho, da satisfação com a carreira, se aumentar, o burnout que já falávamos, ou seja, há muitos indicadores que mostram que, de facto, aumentar a coordenação relacional tem muitos impactos positivos, especificamente no âmbito da saúde. E acho que isso mostra efetivamente, como diz o nome do capítulo, um caminho que podemos percorrer para tentar chegar de uma forma muito concreta e objetiva àquilo que é a qualidade relacional. Hum, Só acabando, também não querendo roubar muito mais tempo, como eu falava, a coordenação relacional acaba por ser uma forma de operacionar isto que é a saúde relacional. Nós temos feito um esforço e um movimento da saúde relacional, que no fundo é de onde nasce este livro, tem feito um esforço de tentar definir o que é esta questão da saúde relacional, e muitas vezes é difícil porque as relações são muito complexas e muito ricas e acabam por ter muitas dimensões que são muito difíceis às vezes de pôr numa definição simples, mas no fundo o que nós procuramos é ter maior qualidade nas relações, como já fui-me repetindo em relação a este assunto, mas também olhar para um sistema de saúde em que as relações são mais saudáveis. E a coordenação relacional, a partir deste prisma dos objetivos partilhados, do conhecimento partilhado, do respeito mútuo e depois da comunicação, olhar a uma comunicação que seja precisa, seja atempada, seja com foco na resolução de problemas, hum, no fundo, ajuda a ter aqui uma perspectiva e uma ferramenta para entender que pode ser isto da saúde relacional. Enfim, eu fico sempre muito espantada com os resultados, porque eu acho que muitas vezes é difícil perceber como é que isto acontece depois enfim, de uma forma tão óbvia, mas acho que no dia a dia vamos experimentando isto e acho que quem se vai interessando pelo tema é porque de alguma forma já foi sendo tocado por este tema e de facto não só existem resultados de saúde mental e psicológica, que obviamente é um tema que a mim também me interessa muito, mas efetivamente existem resultados clínicos e resultados de eficiência e de eficácia das organizações. E muitas vezes este tema da qualidade relacional e da saúde relacional é um tema que não está no centro da agenda e acaba por ser posto de lado ou delegado para um segundo ou terceiro plano, quando na verdade acaba por ser um, também fonte de criar bons resultados. E, portanto, aqui a perspectiva seria pôr um bocadinho ao contrário e trazer este tema da qualidade das relações para um primeiro plano e permitir que tudo o resto também flua a partir deste centro que são as relações entre nós. Enfim, depois, obviamente, no meu artigo eu gosto muito de não ser, enfim, não sou fanática, acho que por nada, acho que esta perspectiva tem muitas vantagens, mas como dizia no início, também sei que existem algumas barreiras e algumas dificuldades em implementar este modelo, mas que também pode ser uma ferramenta para amanhã, hoje, quando for útil,
pôr as coisas em perspectiva e, portanto, por um lado, este modelo dá algumas ferramentas para implementar e para começar a trabalhar na qualidade relacional, nomeadamente o mapear os processos, como falava, o escolher um ou outro processo que se queira trabalhar, perceber os grupos que estão envolvidos, perceber a relação entre os grupos, ser capaz de formar os profissionais de uma forma integrada e sustentável para que esta questão da relação e da construção de relação seja não só uma competência inata, mas também uma competência aprendida e bem aprendida. E depois esta questão toda da monitorização dos indicadores, ou seja, isto não é uma abordagem meramente empírica, é uma abordagem com muita base na investigação e pretende-se que assim seja, e nós no Relational Lab trabalhamos exatamente nesta mesma linha, de construir ciência e de ir à procura daquilo que são evidências e não ficar só naquilo que achamos que é. E depois, ao mesmo tempo sabemos que esta abordagem tem muitas barreiras a ultrapassar, não é? E já fui falando de algumas delas ao longo desta conversa, mas acho que efetivamente existe muita resistência à mudança, existem sistemas que estão muito baseados numa lógica de silos enfim, e de pouca colaboração, pouca facilidade em arranjar espaços comuns em que grupos diferentes de profissionais possam sentar de igual para igual e trabalharem sobre os mesmos processos, mas no fundo nós acreditamos que é isso que acontece. Se calhar não acontece tão bem como poderia acontecer, se calhar, mas efetivamente cada pessoa que existe num hospital, existe num centro de saúde, numa clínica, no que seja, faz parte do processo de tratamento e, portanto, era bom que isso viesse à luz. Pronto, obviamente esta questão da resistência à mudança é um tema que tem de se ir trabalhando, e especificamente nós gostamos sempre de falar sobre os primeiros que aderem à mudança e depois se vai juntando à onda as pessoas que estão à volta e que vão percebendo que efetivamente isto faz sentido e, portanto, muitas vezes somos estes primeiros que aderem, mas depois com esta esperança renovada sempre de que há de haver caminho para a mudança. Pois, obviamente, a escassez de recursos, acho que isso é sempre um tema, acho que aqui é uma questão de inovação e de invenção, os recursos não. Enfim, não podemos duplicar os recursos, mas às vezes podemos fazer de forma diferente aquilo que já fazemos e isso já é uma coisa boa e portanto acho que obviamente não somos ingênuos a achar que os recursos não fazem falta, claro que fazem, mas também queremos acreditar que existem formas de trabalhar para além do óbvio. Enfim, e a cultura da organização fragmentada também já fui falando. Depois, obviamente, este modelo tem uma necessidade muito grande de adaptação à realidade local e, por isso, como dizia, até o próprio inquérito é adaptado àquilo que vai ser estudado, ou seja, as perguntas mudam consoante aquilo que é a realidade de cada organização, de cada departamento, de cada processo, e por isso é essa vantagem de ser aplicável globalmente e a qualquer serviço, porque tem esta capacidade de adaptação. É sempre uma abordagem faseada, ou seja, começa, pequenino e vai crescendo e vai sendo trabalhada com todos, mas obviamente com um envolvimento muito grande das lideranças, porque sem elas depois o processo acaba por bloquear em alguma fase. Pronto, isto assim em 45 minutos é um resumo, alargado daquilo que fui desenvolvendo no capítulo. Isto é uma ferramenta, como dizia, como muitas outras e acho mesmo que esta ferramenta cresce também no sentido quando é aplicada nesta perspectiva de grupos, mas depois também aplicada numa perspectiva individual e perceber que muitas vezes nós temos, pessoas dentro dos hospitais ou dentro dos serviços de saúde que são centros relacionais enormes e que se potenciarmos essa pessoa e as relações que ela tem, construímos um serviço muito melhor. E portanto, enfim, deixo-os com esta informação. E agradeço muito também este final de tarde, que é sempre bom de partilha e de conhecimento. Um, Deixo só aqui novamente, como dissemos há bocado, a última data está errada, é dia 27/5, não dia 15/5, mas na próxima semana teremos a conversa com o professor João Pedroso de Lima, que também vai ser uma alegria, e depois com a professora Luísa Pedroso de Lima, que também fala sobre a qualidade dos espaços, que também foi um tema que abordei, e que são assim as últimas duas sessões para fechar este tema.
Só também partilhar que o livro está à venda, ou seja, podem comprar o livro da saúde relacional, que tem este capítulo e todos os outros que foram apresentados a partir do nosso site, www.relationallab.pt, ou a partir de qualquer uma das nossas redes conseguem chegar. E pronto, e fico muito contente de poder ter estado aqui este bocadinho. Agradeço a cada um, a cada uma por terem estado aqui connosco e desejo um ótimo final de tarde, um ótimo final de dia, e um bom fim de semana que se aproxima, uma boa sexta-feira e um bom fim de semana. E pronto, fico disponível também para qualquer pergunta, qualquer comentário que queiram deixar. E se não, também seguimos para o nosso final de tarde e para o nosso jantar e tempo de descanso. Posso pôr uma questão? Sim, senhora, força. Não. Antes de mais, para cumprimentar e felicitar pela sua apresentação, brilhante, Obrigada, como professor. sempre, muito clara, muito didática. E, portanto, essa era a minha primeira, o meu primeiro ponto. Segundo ponto, agradecer as suas palavras iniciais. E o terceiro ponto, são mais dois pontos. O terceiro ponto, falar em relação ao envolvimento das lideranças. Eu pertenço a uma comissão, que é a Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde, o SNS, e uma das coisas que a Comissão está a tentar é sensibilizar a tutela para a vantagem e para a necessidade mesmo de se criarem, nos processos de contratualização com o hospital, se criarem termos de referência que estejam relacionados com a humanização dos cuidados, isto é, valorizar nos contratos a estabelecer entre a tutela e os hospitais determinados critérios de humanização que, sendo verificados, melhoram melhoram o financiamento do hospital ou prejudicam se não forem verificados. Isso está a ser avaliado. Uma das coisas que provavelmente também servirá para que estes aspectos sejam mais facilmente introduzidos é ter um comprovativo de que o relacionamento entre doentes e profissionais e entre profissionais em si é, na realidade, benéfico, como demonstrou, mas que também tem impacto nos custos, porque para as administrações da saúde isso é realmente importante. E eu vi que tem ali uma série de referências de trabalhos que eu gostaria muito de ter e, portanto, é um pedido, se me puderem enviar este Sem trabalho dúvida, sem para dúvida. poder ter essas referências, seria muito útil. Um outro aspecto, e aí é mais uma pergunta. eh, É fundamental que haja, durante o processo de formação dos profissionais, quer de nível médico, quer de outros profissionais de saúde, no processo de formação, que estes assuntos sejam forçados, sejam referidos e reforçados. Os alunos de medicina, por exemplo, devem começar a ter as suas cabeças orientadas não no sentido da doença, mas sim da pessoa doente. E o ensino da importância das relações deveria constar de qualquer currículo académico. A minha pergunta é: o Relational Lab está envolvido de alguma maneira na formação destes estudantes, quer não só da parte de tecnologias da saúde, que eu sei que está, quer da parte de enfermagem, que eu sei que está, mas não sei tanto na parte da educação dos jovens médicos, dos futuros jovens médicos? É essa a pergunta. Obrigada, professor João Pedrosinho, é sempre bom. Reforço o meu comentário inicial, é sempre bom ouvi-lo e também estar consigo, assim, à distância, neste final de tarde. Um, Em relação ao primeiro tema, claro que sim, eu de facto também foi assim das coisas que mais me surpreendeu no início, foi perceber que isto tem impacto até a nível dos custos, não é? Que é uma dimensão muito económica e que de alguma forma está distante também da minha formação e de facto é surpreendente perceber que tem impacto, mas depois se nós formos perceber na dinâmica da fluidez do intrincamento das tarefas, percebemos que efetivamente depois isso, por exemplo, quando se reduz um tempo de estadia de um doente no internamento, obviamente isso reduz o impacto tem impacto nos custos, pronto. Mas faço chegar com todo o gosto toda a literatura que tenho sobre o assunto. Em relação à segunda pergunta, sem dúvida, ou seja, acho que este tema da formação é um tema central.
Uh, da nossa experiência, efetivamente, as escolas de enfermagem, todas as que mencionou, têm sido escolas mais fáceis de chegar de alguma forma do que as escolas de medicina. Nós temos uma coisa que se chama a Rede de Instituições de Ensino Superior para a Saúde Relacional, e que no fundo procura reunir diferentes escolas e de diferentes áreas que trabalham na área da saúde. Um, ou seja, todas as escolas que tenham cursos nesta área, que podem fazer parte desta rede, e no fundo tem um dos eixos centrais dessa rede é criar um, formas de fazer chegar, ou melhorar as formas como fazemos chegar esta formação na formação inicial e depois também na formação contínua. São dois tópicos que temos estado a trabalhar. Depois, obviamente, também um eixo central é a investigação, potenciar a investigação, como dizia, que é central para que depois também a formação possa acontecer com qualidade, mas sem dúvida que sim, ou seja, este tema da formação inicial é um tema chave. Nós não temos capacidade de mudar muito para já, mas acho que devagarinho vamos, se calhar um dia chegaremos à formação inicial das escolas de medicina e acho que seria muito bom. Lembro-me, quando o ouvia, lembrava-me de um podcast que gravámos, também está disponível no Spotify, com uma médica oncologista e que partilhava que a certa altura teve necessidade de fazer um mestrado em cuidados paliativos exatamente para saber comunicar melhor, não é? Saber comunicar as notícias más de uma forma que fosse melhor para quem estava a ouvir, não é? E perceber, ter essa consciência de que isso não era um dado adquirido, que não era uma coisa, primeiro, que tivesse aprendido na faculdade, porque não tinha aprendido nem na especialidade, e que era uma coisa que era preciso ser aprendida. E por isso, de facto, acho que ainda temos um caminho grande a percorrer. Nós estamos a fazer este caminho com a rede. Não é suficiente, mas vamos a caminho e vamos junto, e acho que é por aí, sem dúvida. Muito obrigado. Obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário que gostasse de deixar, alguma bibliografia que gostasse de pedir especial. Também, se quiserem, podem escrever no chat que eu registarei e poderei fazer chegar depois por e-mail ou por outra forma que seja mais conveniente. Se não, também damos por encerrada a sessão, agradecendo muito a cada um. Eu fico disponível para o que for preciso. O meu e-mail é marta.marques, veem aqui o meu nome, @relationallab, tudo junto.pt. Ou podem me encontrar por outra forma qualquer. Fico muito disponível para responder às dúvidas que tiverem, e agradeço mais uma vez este final de tarde e terem estado aqui connosco. Obrigada.